Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 12 do Evangelho de João. João, capítulo 12. Vamos ler os 8 primeiros versículos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar. Querido Pai, te somos tão agradecidos por esse dia que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela comunhão do Senhor, a comunhão do Espírito, a comunhão dos santos. Ainda no final desse dia, concede-nos assentar-nos aos teus pés. Realmente queremos ver algo mais das belezas e glórias atraentes do Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração. Sê propício para conosco. Por amor de teu nome. Traz luz sobre tua palavra, para que possamos entendê-la, guardá-la, e para que ela possa operar profundamente em nossos corações, fazendo de nós semelhantes a ti. Confiamo-nos às tuas mãos, Senhor. Supera as nossas debilidades e fraquezas, e que tua palavra prevaleça. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Irmãos, o final do capítulo 11 de João estabelece um ponto de transição extremamente importante no ministério de Jesus. E essa transição significa o final do ministério público de nosso Senhor Jesus. Depois de ter sido finalmente e definitivamente rejeitado pela nação de Israel, e dizendo isso nos referimos às autoridades, aos anciãos, aos principais sacerdotes, aos escribas, fariseus, saduceus,
todos aqueles que teriam por primeira responsabilidade representar Deus, como povo da aliança de Deus. Depois de ter sido finalmente rejeitado, então, pela nação da aliança, o Senhor volta o seu rosto exclusivamente para o remanescente. E essa é uma lição muito importante. O Senhor, tendo sido rejeitado, Ele vai se ocupar com aqueles que o receberam. João inicia o seu evangelho dizendo: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, no término do capítulo 11 de João, nós temos essa transição muito importante. Senhor rejeitado, volta os seus olhos para o remanescente. Outro item importante na abordagem dessa terceira menção de Betânia nos evangelhos é que nosso Senhor Jesus está, no relato do capítulo 12, há apenas 6 dias do seu sofrimento. 6 dias antes da Páscoa. Ou seja, nós estamos na última semana do Verbo encarnado de Deus sobre a terra. É claro que tudo que vai ocorrer nessa última semana representará o clímax, o suprassumo da vida, do ministério, da obra de nosso Senhor Jesus. Evidentemente, já que nosso Senhor não perde um segundo qualquer. Então, quando chegamos a esse 6º dia antes da Páscoa, o que podemos esperar é que a presença gloriosa do Senhor Jesus, embora tenha essa glória velada por Deus, porque o Verbo se fez carne. Glória aparente apenas para aqueles cujos olhos foram abertos, para ver algo de sua beleza, como Maria de Betânia. Mas até mesmo seus discípulos, com seus olhos tão velados, para compreender algo mais palpável ou profundo sobre a glória desse Verbo encarnado, Filho de Deus. Então, quando nós chegamos nesse capítulo, evidentemente, nós iríamos ver, e vamos ver, como a pessoa do Senhor Jesus, nesse ponto, 6 dias antes da Páscoa, vai revelar âmago dos corações. Então nós vamos buscar abordar essa passagem que lemos em 6 aspectos, 6 grupos de personagens. Nós vamos ver qual o significado da pessoa do Senhor Jesus para as autoridades, para os discípulos, para Judas, para Maria, para Lázaro, para Marta. Vamos abordar 6 grupos. E penso que com a ajuda do Senhor, em fazendo isso, se tornará claro para nós algumas verdades e princípios espirituais de grande valor, para que nós possamos alcançar, se assim o nosso coração tem realmente desejado, essa posição de Betânia para Cristo. Irmãos, tudo que o Senhor busca nessa terra pode ser resumido com essa palavrinha, Betânia. Isso é o que Ele busca. É o lugar onde seus direitos são reconhecidos. Não é isso maravilhoso? Nosso Senhor sendo definitivamente rejeitado, e podemos até dizer expulso, de um ambiente que deveria ser o ambiente dele. Porque tudo ali deveria falar dele. Tudo ali era para ele. Ele é o verdadeiro tabernáculo de Deus. Quando o Êxodo 25:8 expressa aquela ordem do Senhor a Moisés dizendo: e far-me-ão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Que valor teria um santuário vazio? Pois isso era a nação de Israel, um santuário vazio, porque aquele que veio para o que era seu, para encher de realidade toda aquela sombra, tipos e figuras dele mesmo. Lembra-se que quando João registra no seu capítulo 7, que evangelho precioso é esse? Quando nosso Senhor
estava em Jerusalém para a celebração da festa dos tabernáculos, João capítulo 7. E em um dado momento, no verso 37, ele como que, se fôssemos montar um quadro em nossa mente, nós podemos ver nosso Senhor Jesus se interpondo entre a visão do povo que estava ali e o templo, e dizendo assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como a Escritura diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque aquele dia era o dia em que os sacerdotes tomavam as talhas de água e entornavam essas talhas para que aquela água descesse a partir da entrada do templo, como que representando a profecia de Ezequiel, que dizia respeito à vinda do Messias, que faria com que o templo fosse uma fonte de águas vivas, e que aquelas águas corressem a partir de Jerusalém e chegassem até o mar salgado, ou o mar morto, cujas águas ficariam saudáveis. Então eles faziam como que esse ritual, dizendo que eles aguardavam o Messias e o dia glorioso, em que Israel seria uma fonte de vida para todas as nações. E agora o Senhor Jesus se coloca aqui, ali, como que, em frente ao templo, então mostra que Ele é esse santuário. E se eles quisessem essa realidade, eles deveriam conhecê-lo. Deveriam ir a Ele. Quem tem sede, venha a mim. Ele não disse, vá ao templo. Ele disse, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a realidade dele seria a mesma realidade de todos que crescem nele. João usa a palavra ali, ventre, koilia, na língua original. Só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E ela é retratada nas Escrituras, somente 3 menções, uma em Romanos, uma em Filipenses e uma em João 7. As 2 primeiras menções são negativas. Paulo fala de alguns que serviam o seu próprio ventre, em Romanos 16. E fala de alguns em Filipenses 3, cujo Deus era o próprio ventre. Então esse ventre se refere a esses desejos mais íntimos do nosso ser interior. E agora o nosso Senhor usa a mesma palavra, ventre, para dizer que Ele somente poderia satisfazer, preencher os desejos mais profundos de nosso ventre. Então, do seu ventre fluirão rios de água viva. Não viveríamos vidas voltadas para nossos próprios desejos, ao contrário. Unidos com o Senhor, quem crer em mim, união. Unidos ao Senhor, nós seríamos, assim como Ele é, nós seríamos uma fonte para descedentar outras vidas. Até mesmo o mundo todo, por causa da habitação do Espírito Santo nos nossos corações. Então João vai interpretar isso exatamente assim. E isto ele disse com respeito ao Espírito, que deveriam receber os que nele crescem. Porque até esse momento o Espírito não era, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, quando finalmente ele é rejeitado, e a nação de Israel não experimenta absolutamente nada dessa realidade, no que concerne a sua instituição, as suas autoridades, os seus escribas, os seus mestres, aqueles que deveriam fazer o papel central ali no sentido de representar Deus. Então, nosso Senhor rejeitado, final do capítulo 11 de João, ele volta suas costas para toda essa realidade, mas volta o seu rosto para o remanescente. E em primeiro lugar, em João capítulo 12, nós vamos ver que o primeiro ambiente que o Senhor busca nessa hora de transição é exatamente Betânia. Então isso é extremamente importante. Quando ele volta suas costas para toda essa realidade vazia, ele volta o seu rosto para Betânia. O primeiro grupo de personagens que nós vamos examinar, desses 6 que citamos, são exatamente essas autoridades.
para que tenhamos o quadro exato da hora em que nosso Senhor está vivendo. E sabe por quê? Não há aqui nenhum interesse técnico, apenas. O interesse aqui é, sobretudo, espiritual. Nós só podemos apreciar o nosso Senhor Jesus em Betânia e a unção e o significado da unção de Maria de Betânia quando compreendemos melhor o contexto. Então, antes de entrarmos nesse primeiro grupo, vamos fazê-lo agora, as autoridades. Deixe-me já buscar resumi-lo da seguinte forma. A alma do nosso Senhor Jesus estava cheia de angústia e desolação. Eu creio que desolação é a melhor palavra para essa hora, amados irmãos. Porque nosso Senhor olha a nação de Israel, como já falamos, que simplesmente representava, ou deveria representar, o que Deus era, que tinha toda aquela instituição dada originalmente por Deus, claro, com muita parafernália a mais, que nunca foi da vontade de Deus, mas essencialmente falando, o templo estava lá, é a ordenação de Deus. Os sacerdotes estavam lá, é a ordenação de Deus. O sumo sacerdote estava lá, é a ordenação de Deus. Então tudo isso que era ordenação de Deus era absolutamente vazio e sem realidade. Então a alma do Senhor Jesus estava vivendo uma profunda desolação e angústia. Essa desolação terá o seu clímax daí a 6 dias. No Getsemane, quando nosso Senhor Jesus, orando ao Pai, diz assim: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então, irmãos, quando nosso Senhor, experimentando essa rejeição, volta seus olhos para Betânia, nós temos que estar certos. Algo, em primeiro lugar, da glória de nosso Senhor já aparece aqui. Porque, queridos irmãos, em uma hora em que nossas almas estão cheias de angústia e desolação, sabe o que nós fazemos? Imediatamente, ato contínuo, voltamos nossos olhos para a nossa angústia e para a nossa desolação. Cheios de autopiedade. Oh, mas nosso Senhor. João mesmo, no capítulo 2, vai dizer assim: Jesus não se confiava a eles, aqueles que estavam ali ao seu lado, que o lisonjeavam, porque ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Que Senhor nós temos! Quando Pedro, 6 meses antes do evento que nós estamos estudando, Betânia, João 12. 6 meses antes, o nosso Senhor está no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração. Pouco antes de subir lá com Pedro, Tiago e João, ele ouve algo de Pedro. Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. Que essas coisas de sofrer, morrer, ser rejeitado pelos sacerdotes e autoridades e crucificado, não suceda contigo. Tem piedade. Autopiedade. Então nosso Senhor Jesus, fitando a Pedro, diz: arreda-te de mim, Satanás. Tua mente não funciona conforme a mente de Deus, mas sim conforme a mente dos homens. Foi o que o Senhor disse para Pedro. Que Salvador nós temos. E agora nós estamos chegando no momento em que o Senhor está a 6 dias da sua cruz. Angústia, desolação, rejeição. Mas o Senhor vai a Betânia, uma ceia servida a Ele, e nós não vemos nada dessa angústia e dessa desolação nesse tempo. Nós vemos o nosso Senhor assentado à mesa, recebendo o serviço daqueles que queriam servi-lo. Porque essa ceia foi dada por motivo da ressurreição de Lázaro. Muito claro, no verso 2 de João 12. Deram-lhe, portanto. Deram-lhe, pois. Qual a razão desse pois? Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Está aí no versículo 1. Lázaro, quando saiu daquele túmulo, com aquele lenço no rosto. Que visão maravilhosa. Restaurado, salvo, vivificado do túmulo, com o seu rosto desvendado, para usar as palavras de Paulo, e contemplando a glória do Senhor.
Ele foi, ele não teve, após isso, nem oportunidade de dizer: Senhor, muito obrigado. Porque nosso Senhor se retirou rapidamente dali. Então agora, quando ele volta para Betânia, talvez eles nem soubessem onde ele estava. Porque se você ler com cuidado o final do capítulo 11 de João, vai dizer que o Senhor Jesus se retirou. Depois da ressurreição de Lázaro, que gerou uma profunda oposição e ódio das autoridades com relação à pessoa dele, ele se retira. Esse é nosso Senhor. Ele nem mesmo confronta esse ódio. Ele se retira para uma cidade chamada Efraim. Hoje em Israel ela tem um outro nome. E a cidadezinha fica em torno de 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Ainda antes do Jordão, no deserto da Judéia, uma pequena cidade, onde o Senhor se retirou para um período de retiro espiritual. Para estar diante de Deus, para estar diante dessa hora definitiva, essa hora última, final, sua última semana. Então, é dito assim, veja, versículo 47 do capítulo 11. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. É claro que ele disse isso, significando que esse homem deveria morrer, simplesmente. E não a nação toda por causa desse homem. Eles perderam seus privilégios religiosos, porque de alguma maneira esse homem sendo seguido ia gerar uma turbulência religiosa na nação. Isso levantaria suspeita das autoridades romanas. Então eles certamente iriam intervir, e os sumos sacerdotes iam ser postos de lados, e sofrer uma repreensão por parte das autoridades romanas, e perderiam seu lugar, perderiam o templo e seus privilégios. Essa era a preocupação única. Mas sabe o que João faz? João interpreta o que Caifás falou como sendo uma profecia. E diz que ele, sendo sumo sacerdote naquele ano, ele falou não por si mesmo, mas ele profetizou algo. Então João vai trazer o fato para a realidade espiritual, dizendo que sim, iria morrer um homem pela nação. Mas ele iria morrer, versículo 52, não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Não é um lindo versículo? Aí continua assim, verso 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então está aí o primeiro dos 6 grupos que vamos examinar nessa noite, com a ajuda do Senhor. As autoridades. Talvez se fôssemos usar uma palavra para elas, ela está aí no verso 53. Ódio. Desde esse dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, o deserto da Judéia, ali próximo a Jerusalém, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Era costume dos judeus subirem 6 a 7 dias antes da celebração, para já estarem em Jerusalém para a celebração e fazer os rituais de purificação. Verso 56. Lá procuravam a Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem, e a ideia aqui é uma ordem proclamada, uma ordem pública, como se fosse algo que pudesse ser, de alguma maneira, pregado ali nas paredes em alguns lugares. Uma ordem, um manifesto público, que dizia: se alguém soubesse onde ele estava, denunciassem-no, a fim de o prenderem. Ou seja, nosso Senhor está sendo buscado aqui como um criminoso comum.
por parte das principais autoridades. Então, esse é o primeiro quadro nesse ambiente, o ódio das autoridades. E nosso Senhor retirado para essa pequenina cidade chamada Efraim, no deserto da Judéia. O segundo grupo de pessoas, os discípulos. Que grupo interessante esse. Acho que se formos usar uma palavra também, como usamos para as autoridades, a palavra ódio, acho que a melhor palavra para os discípulos é obtusos. Eles não entendiam nada de nada. Há um versículo em Lucas, talvez seja bom examinarmos esse versículo, para vermos qual era o entendimento que os discípulos tinham a respeito da obra do Senhor Jesus, da missão do Senhor Jesus. Lucas capítulo 18, Lucas 18, 31. Escute bem. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém. Sabe em que momento o nosso Senhor Jesus falou essa frase? Exatamente quando ele sobe para Jerusalém para ressuscitar Lázaro. Ele sai de onde ele estava, passa por Jericó, citamos ontem, cura o cego Bartimeu, salva a casa de Zaqueu, Zaqueu e sua casa, e sobe em direção a Jerusalém. Então esse é o momento final. Nós estamos sendo introduzidos aqui na última semana, também no livro de Lucas. Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Terceira vez que o nosso Senhor Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. A primeira vez foi logo antes da sua transfiguração, subindo lá nas bandas de Cesareia de Filipe, já em direção ao Hermon. O Senhor fala a primeira vez que ele seria morto e crucificado com toda clareza. Ele só disse isso depois de 3 anos de ministério. Nos últimos 6 meses, 3 vezes. A primeira ali, a segunda um bom tempo depois, e a terceira 1 semana antes da cruz. É aqui que nós estamos agora. Verso 32. Ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Será que conseguimos ver então a alma do Senhor Jesus aqui? A hora em que ele estava, a sua desolação, a sua angústia. É nesse momento que ele sobe a Betânia. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Agora, o ponto que nos interessa exatamente está no verso 34. Então, preste atenção nele. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Há um hino tão maravilhoso, não sei se é do conhecimento dos irmãos, que diz assim: do meu Senhor, o amor fiel é mais que o mundo pode dar, mais alto que os mais altos céus e mais profundo que o mar. Antigo amor, superior, pois antes da criação de Deus, amou-me. Glória ao nome seu. A segunda estrofe diz: o alto trono era seu, dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão. Me procurou, sacrificou a alta posição do céu, buscou-me. Glória ao nome seu. E a terceira estrofe diz assim: sozinho a senda percorreu, sofreu do homem rejeição, e conhecido só por Deus, de angústia encheu seu coração, mas não hesitou e nem recuou, mas indo aonde estava eu, achou-me. Glória ao nome seu. Esse é o nosso Senhor. E essa é a hora em que ele está vivendo aqui. De angústia encheu o seu coração, mas não hesitou e nem recuou. Então, irmãos, no capítulo 12 de João, voltemos a ele. Esse é o ambiente no que concerne às autoridades, no que concerne aos discípulos.
perdão. Os discípulos nada compreendiam. Então não há uma palavra mais adequada para entendê-los, senão essa que foi registrada por Mateus, quando nós vemos no capítulo 26, o mesmo evento, a unção de Betânia. É dito que quando Maria derrama aquele bálsamo, os discípulos indignaram-se. Oh, irmãos, essa é uma palavra tão séria. Pense nela. A palavra que foi usada na nossa língua para descrever a atitude deles. E é o mesmo sentido na língua original. Indignaram-se. Sabe o que isso significa? Consideraram que aquela atitude não era digna. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não era digna. Para que esse desperdício? Quanta coisa poderíamos fazer com esse dinheiro? Não viam a dignidade do nosso Senhor Jesus, sendo quem Ele era. Então os discípulos indignaram-se. Sabe que Isaías 50, já citamos um versículo, mas há mais naquele capítulo, muito mais. Isaías 50 fala sobre o verbo de Deus, que ele andou em trevas. Quem há como meu servo, disse Isaías, servo com S maiúsculo, se referindo ao Senhor Jesus profeticamente. Quem há como meu servo, que andou em trevas sem luz nenhuma, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Irmãos, para qualquer lado que o nosso Senhor Jesus olhava, mesmo para os seus mais íntimos, o que ele via era trevas. Eles não compreendiam. Nosso Senhor não tinha companheiros. Isso é tão claro nas Escrituras. Também nos lembrávamos juntos ontem, quando ele toma os três íntimos, Pedro, Tiago e João, e leva para a hora mais íntima, Getsemane. Ele diz uma palavra tão linda, a humanidade perfeita do nosso Senhor Jesus, perfeitamente humano. Ele diz assim: ficai aqui e vigiai comigo. Você viu o que ele está buscando, irmãos? Será que nós achamos que nosso Senhor Jesus não teve fraquezas? Ah, irmão, então estude melhor os evangelhos. Ficai aqui e vigiai comigo. Sua alma estava em profunda desolação, em profunda angústia. Foi crucificado em fraqueza, diz o apóstolo Paulo. Mas vive pelo poder de Deus, referindo à sua ressurreição. Esse é o nosso amado Senhor, homem como os homens. Então, quando ele olhava para os seus discípulos, trevas. Mas aquele capítulo 50 de Isaías vai dizer que o segredo dele é que ele tinha ouvidos abertos para uma pessoa. Ele me desperta, o Senhor meu Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E ele me desperta todas as manhãs. E desperta meu ouvido, para que eu ouça como os eruditos, ou como aqueles que aprendem. Então, o quadro é esse quando nosso Senhor olhava para os discípulos. Terceiro personagem, Judas. Para não nos alongarmos muito, nosso foco, sem dúvida, está em Maria. Nós vamos falar um pouco sobre Judas. Há 5 falas de Judas registradas nos evangelhos. 5 vezes Judas se pronuncia. Sabe qual é a primeira vez que ele se pronuncia? Aqui. Depois de 3 anos e meio andando com nosso Senhor. Sabe o que Judas tem a dizer? Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Essa foi a primeira frase. E há mais 3 intermediárias, e então a última, a quinta. Sabe o que ele diz por último? Pequei, traindo sangue inocente. E enchendo o seu coração de culpa e remorso e tudo mais. E então o médico Lucas vai fazer um registro em Atos, seu segundo livro, no capítulo 1, lá no verso 18. E como médico e inspirado pelo Espírito Santo, ele vai usar uma linguagem impressionante. E acho que há algo ali que nos interessa. Ele vai dizer que Judas precipitou-se. Se você estudar essa palavra, é muito interessante.
você vai ver que ela se refere a alguém que se lança de cabeça para baixo. Mas quando você pensa em alguém que se enforcou, de que modo ele pode se lançar de cabeça para baixo? De modo nenhum, não é? À primeira vista. Então Lucas diz, precipitando-se, Atos 1:18, se você quiser conferir. E a palavra é lançando-se de cabeça para baixo. Agora, ele é muito preciso, e você sabe, ele começa seu evangelho dizendo assim, eu fiz uma acurada investigação dos fatos. Lucas é um cientista e um historiador, inspirado pelo Espírito Santo. Ele é muito preciso. Então, quando ele descreve a morte de Judas, ele usa a expressão lançou-se de cabeça para baixo, e ele usa uma outra ainda mais interessante. Ele diz, e rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas. A palavra que Lucas usa é splankna, que no grego significa intestinos. E todos seus intestinos se derramaram. Isso foi tão impressionante que o verso 19 de Atos 1 diz, e isso se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém. Por isso aquele campo se chama até hoje de Aceldama, ou campo de sangue. O que isso nos sugere? Nós não sabemos não explicar a morte de Judas, nem por esses textos, mas nos sugere que Judas não apenas se enforcou, mas que ele se precipitou de alguma maneira. Quem sabe de um abismo, de um precipício, com uma corda amarrada em seu pescoço. E possivelmente aquele golpe foi tão violento que não apenas ele se enforcou, mas ele se rompeu. E suas entranhas se derramaram. Então esse é o quadro a respeito de Judas, esse foi seu fim. E aqui já então, como falamos, na sua primeira fala, é isso que ele tem a dizer. Que aquela atitude da unção de Maria era uma atitude indigna. E assim os discípulos. Porque aquele perfume valia muito dinheiro. E muita assistência poderia ser dada aos pobres. Quarto grupo, ou quarto personagem, Lázaro. Também diante do que falamos ontem, Lázaro pode ser hoje um assunto bem resumido, mas maravilhosamente resumido. Na primeira visita, Lázaro não está. Na segunda visita, Lázaro está no túmulo. Mas então nosso Senhor se coloca na beira do túmulo, tirai a pedra, pronuncia o seu nome, Lázaro, sai para fora. Ele tem o seu rosto envolto num lenço, aquele lenço é tirado, ele vê o Senhor. Então na próxima cena, é aqui onde nós estamos agora, João 12, Lázaro assentado à mesa. Mas há mais um detalhe que gostaria de colocar e não falamos ontem. Ache um versículo em que Lázaro tenha falado alguma coisa. Lázaro não falou nenhuma palavra. Não é interessante? Porque, irmãos, Lázaro é uma testemunha viva do poder, da glória, da graça, da autoridade do nosso Senhor Jesus. Lázaro não precisava falar, Lázaro precisava apenas caminhar. Lázaro caminhando por Jerusalém era um testemunho do poder, da glória do nosso Senhor Jesus. Tanto que muitos judeus estavam crendo no nosso Senhor, diz a palavra, por causa de Lázaro. Eles queriam exterminar Lázaro também, porque onde Lázaro ia, o problema estava criado. Esse não é o morto? O morto agora vivo e ambulante ainda, para lá e para cá. Que maravilha, não é? Então, que cena é essa entre o capítulo 11 e 12? No capítulo 11, Lázaro, tirado da cova, vivificado, restaurado na sua visão. Mas então o clímax está no capítulo 12, até porque é interessante, depois disso Lázaro não aparece mais, não é citado mais. Então agora o clímax está aí, Lázaro está sentado com ele à mesa. Que figura mais linda. Nosso Senhor nos tirou da mais profunda cova, deu-nos vida, quando nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, restaurou a nossa visão, rasgou o véu, nos deixou ver algo da beleza de sua glória e nos coloca sentado à sua mesa. E diz, vinde, tomai e comei. Graças ao Senhor. Então esse é Lázaro. Agora vamos para Marta, quinto personagem. Há uma frase única sobre Marta nessa menção de João 12. E está no versículo 2. Veja qual é.
Marta servia. Mas sabe, irmãos, o que há de lindo aqui, preciosíssimo? Na primeira visita, Marta é bem mencionada, você se lembra? Marta recebeu o Senhor na sua casa e logo em seguida vai dizer, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. A palavra ali é distraída, não é? Você viu Marta lá? Você viu a qualidade de serviço lá? Um serviço confuso, um serviço que não partia do ouvir, mas era o serviço pelo serviço. Mas agora nós temos essa frase aqui que muito nos interessa. Na primeira visita, Marta agitava-se. Na terceira visita, Marta servia. Então agora nós podemos confiantemente dizer que Marta estava com o serviço ajustado. Então muito cuidado quando nós abordarmos Marta, porque o serviço de Marta é um dos aspectos fundamentais da vida da igreja. Marta representa o serviço ajustado, o serviço que agrada a Deus. Pedro vai dizer assim, em 1 Pedro 4, 8, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. Quer dizer, cuidado, não usa o seu lenço para guardar o seu talento. Sirva como um bom dispenseiro. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em tudo seja Deus glorificado. Então Marta representa agora, sim, um serviço ajustado. Agora não está, corre para cá, aborda uma coisa, aborda outra coisa, quem sabe pega uma panela, dá ordem para outra pessoa, faz uma visita, repreende Maria, né? Atende uma visita, repreende Maria, como nós falamos. Bem desajustado o serviço de Marta inicialmente. Como dissemos, ela não tinha um olho para o Senhor Jesus. Ela tinha um olho para o serviço e outro olho para Maria. E nenhum olho para o Senhor Jesus. Mas agora não. E Marta servia. Graças ao Senhor. Nosso Senhor é aquele que ajusta nossos serviços. Pelo seu Espírito, por sua revelação, pela cruz. Irmãos, falando de maneira prática, brevemente, vamos ter que introduzir Maria aqui. A melhor maneira de aprendermos a avançar no serviço na casa de Deus é servindo. Não há nenhuma maneira melhor. Servindo. Confiando que nosso bondoso Senhor ajustará o nosso serviço. Há uma diferença grande, espiritualmente falando, entre ser desajeitado e ser desajustado. As palavras são bem próximas, mas a diferença é muito grande. Desajeitados, de modo geral, todos nós somos, não é? Você já não percebeu a si mesmo muito desajeitado? Num serviço que você tem até como encargo do Senhor de fazer? Mas você mesmo se vê tão desajeitado? Isso não é nenhum problema para o nosso Senhor. O problema para o nosso Senhor é o desajuste e não o desajeito. Compreende a diferença? O que seria o desajuste? Quando realmente não há um foco adequado em nosso serviço. Nós não estamos ajustados, nossa visão é míope. Nós não sabemos às vezes nem por que nós estamos fazendo as coisas, ou nossa motivação é errada. Então estamos desajustados. Mas se nós estamos ajustados, se nós amamos o Senhor, se nós queremos agradar o Senhor, irmãos, nosso Senhor sabe de nossas debilidades e de nosso desajeito. Então aí está o nosso Senhor corrigindo o desajeito de Marta. Porque nós sabemos que Marta amava o Senhor, evidentemente. Assim como o Senhor amava Marta. Então, graças a Deus por essa simples expressão, Marta servia. E um serviço agora ajustado, correto. E então nós vamos à última personagem, a sexta, Maria. E aqui há muita coisa sobre Maria, maravilhosa. Essa unção ocorreu no 8º dia do mês de Abib, como o judeu chamava, ou de Nissan, segundo o nome persa. Mesma coisa, Abib ou Nissan, 8º dia. Muito provavelmente um sábado à noite. Então nosso Senhor se retira dessa cidade chamada Efraim e vai para Betânia. O versículo 1 do capítulo 12
marca esse tempo como 6 dias antes da Páscoa. Como nós falamos, nós não estamos interessados em questões técnicas pelas questões técnicas, mas acho que vale a pena você observar que em Mateus e em Marcos diz que essa casa era a casa de Simão o leproso. Então há aí muitas coisas, perguntas aí mais técnicas. Simão o leproso é Lázaro? Possivelmente não. Mas a casa em que foi realizada essa ceia é a casa de Maria, Marta e Lázaro ou é a casa de Simão o leproso? Sabe, irmão, são detalhes técnicos e é melhor que saiamos deles. Se você ler, por exemplo, Campbell Morgan, o príncipe dos pregadores expositivos, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer assim: foi indubitavelmente na casa de Maria, de Marta e de Lázaro que essa ceia foi realizada. Mas quando você vai a outro gigante da palavra, John Nelson Darby, e lê o seu comentário, ele vai dizer: não foi na casa de Maria, Marta e Lázaro que essa ceia foi realizada, mas na casa de Simão o leproso, como diz Mateus. Agora, será que isso é importante para nós? Será que a Bíblia está se contradizendo? É claro que não. Porque aqui em João 12 não está dizendo onde foi a ceia. Está dizendo apenas que ela aconteceu. E é exatamente isso que nos importa. É o que aconteceu e quais eram os personagens envolvidos. Agora, se a casa era da Marta ou se a casa era do Simão leproso, isso não nos interessa em nada. Só muda o ambiente. Só muda a casa física. Não é? Nem o ambiente muda. O ambiente é o mesmo. Então, são alguns detalhes. Se você lê Mateus e Marcos, você também pode se confundir. Porque antes é dito ali, 2 dias antes da Páscoa. Mas João está dizendo que são 6 dias antes da Páscoa. Mas então, quando Marcos registra e Mateus registra, você vai ver que quando ele cita 2 dias, ele não diz que em 2 dias antes da Páscoa aconteceu essa ceia em Betânia. Se você ler lá, vai ficar muito claro. Mas eles colocam de maneira proposital, tanto Mateus quanto Marcos. Eles interpolam a unção de Betânia exatamente antes da traição de Judas. Exatamente para fazer um contraste. Eles querem mostrar essa unção maravilhosa de Betânia e a traição de Judas imediatamente depois. Mateus e Marcos fazem isso. Mas então, embora João não mencione o lugar exato, e os outros evangelistas dizem casa de Simão leproso, João nos dá o tempo exato. O tempo, sim. O tempo é o tempo de João. Ele dá o tempo. São 6 dias antes da Páscoa. Foi Jesus para Betânia. Agora, o que é importante sobre Maria, então, aqui? Primeiro, só Maria pôde ver e pôde participar dessa angústia e dessa desolação da alma do nosso Senhor Jesus. Isso é muito importante. Porque nem mesmo os discípulos mais íntimos puderam participar. Mas Maria, sim. Maria viu, Maria participou, Maria compreendeu. Essa é a primeira coisa importante sobre ela. E como nós sabemos? Claro, pelo que ela fez. Segunda coisa importante sobre Maria. Vamos falar sobre o vaso de alabastro um pouco. Irmãos, até o vaso tinha um bom valor. Não era um vaso excepcional, mas era um vaso de um bom valor, porque era um vaso importado. Há uma região, uma cidade no Egito, uma região chamada Alabastron. Por isso esse vaso recebe esse nome, alabastro. Essa pedra era comum nessa região. Então esse vasozinho de alabastro era feito com essa pedra egípcia, alabastron. Ele era feito de tal forma, era um pequeno vaso, e ele era moldado de tal maneira que ele tinha um gargalozinho estreito. E nesse gargalozinho eram feitas estrias. Como hoje, por exemplo, funciona uma ampola para injeção. Você tem aquele gargalo exatamente onde vai ser quebrada aquela parte superior, não é assim? Então esse vasozinho tinha um gargalo e estrias eram feitas no gargalo para que na hora em que o perfume fosse ser usado, aquele gargalo fosse quebrado. Teria que ser assim. Porque se fosse um vaso apenas com o perfume lá dentro, é claro, toda a essência, todo o odor iria se evaporar. Então, o perfume era colocado dentro desse vaso e o vaso era selado, na maioria dos casos, com cera. Então, aquela bocazinha do vaso era entupida e o perfume era perfeitamente conservado. Agora, esse nardo, então,
aí está realmente o valor do assunto. Esse nardo era extraído do talo de uma planta que nasce no Himalaia. Então, era um perfume raro e caro. Eu busquei fazer, de alguma maneira, contas, para tentar descobrir quanto seria hoje 300 denários. Não é fácil. Porque não é apenas questão de saber qual era o valor da época. Não basta. É saber o valor condizente com a nossa época. Então, não é simples fazer esse valor. Nós só podemos ter estimativas. E buscando ajuda, inclusive, de outros que tenham feito a mesma coisa. Mas a conclusão que eu pude chegar é que 300 denários valeriam hoje algo em torno de 10 mil reais. Então esse era o preço, mais ou menos, do perfume que Maria usou para ungir o Nosso Senhor. Esse nardo era colocado então nesse vasozinho e guardado agora para 2 ocasiões, que nos traz uma lição tão linda, irmãos. Primeiro uso desse nardo, para a noite de núpcias. Maravilhoso. Quando chegava a noite de núpcias, essa donzela, que guardou esse vasozinho com esse pequeno tesouro por tantos anos, ela o pendurava em um colar no seu pescoço. E na noite de núpcias, ela quebrava aquele gargalo e derramava o unguento sobre os lençóis. E todo aquele ambiente ficava perfumado. Essa era a primeira finalidade. Sabe o que o livro de Cantares tem para nos dizer sobre isso? Vamos escutar a voz da noiva em Cantares. Cantares capítulo 1 diz assim, versículo 12. Veja o versículo 3, primeiramente. Cantares 1:3. Suave é o aroma dos teus ungüentos. Interessante que está dizendo isso, é a esposa, né? Para o esposo. Assim ela ouvia. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Olha o verso 12. Enquanto o rei está sentado à mesa, o meu nardo exala seu perfume. Não é um lindo versículo? Foi isso que aconteceu ali em Betânia. Maria viu de tal forma a beleza do Senhor. O Senhor ocupava o coração de Maria de tal forma que então ela vai tornar agora em expressão aquilo que o livro de Cantares registrou. Maria tem à mesa o rei. E enquanto o rei está sentado à mesa, era exatamente essa a questão em João 12. O rei estava à mesa. Então ela vai dizer, meu nardo exala seu perfume. Que palavra mais maravilhosa. Ela está dizendo que toda a razão dela ter esse nardo, de poder experimentar esse nardo, gozar esse nardo, é o seu rei assentado à mesa. Ainda no capítulo 4, veja, livro de Cantares, capítulo 4. Versículo 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste meu coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Veja o verso 13. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Nosso Senhor estava com seu coração cheio de angústia e de desolação. E agora ele recebe uma unção de amor de Maria. Ah, que coisa mais maravilhosa. Podemos estar certos de que esse perfume que foi derramado sobre as vestes de Nosso Senhor, sobre sua cabeça, sobre seus pés, sobre o seu corpo, como Mateus registra, seu corpo. Então o Senhor pôde exalar esse perfume de Maria, podemos assim dizer, por muitos dias. Ele carregou consigo a unção de Maria. O que será que se passava no coração de Maria? Sabe, irmãos, temos uma sugestão.
E já vamos dizer agora mesmo. O segundo uso deste perfume era para sepultamento. Que interessante essa distinção. Imagine um mesmo perfume para um quarto de núpcias ou para um enterro, um sepultamento. Que usos mais distintos. Mas então por que Maria derrama esse perfume antes da morte do nosso Senhor Jesus? Já que, estritamente falando, Maria não iria ter núpcias com nosso Senhor Jesus. Então por que ela derrama esse perfume? Possivelmente, amados irmãos, o que estava no coração de Maria é: quando ele estiver morto, ele não poderá ver o meu amor por ele. Então Maria quis demonstrar, antes que nosso Senhor estivesse sendo preparado, enfaixado para ser sepultado, Maria quis demonstrar o seu amor simples, puro, devedor, para com seu amado e glorioso Senhor. Então ela derrama esse perfume, e nosso Senhor então vai dizer: ela o fez para o meu sepultamento. Marcos vai dizer, no capítulo 14, o mesmo relato no Evangelho de Marcos. Está no capítulo 14, a partir do verso 3. Marcos vai registrar assim, as palavras do Senhor: ela se antecipou para o meu sepultamento. Por que ela se antecipou? Porque ela queria que o Senhor desfrutasse. Ela queria que o Senhor tivesse o gozo do seu amor, que ele não poderia ter quando ele estivesse morto. Esse era o coração de Maria para com o Senhor. Agora, essas palavras usadas no versículo 3, olha para João 12, por favor, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra, isso é algo em torno de 340 gramas. Pouca coisa. 340 gramas de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Se combinamos os registros de Mateus e de Marcos, nós temos uma sequência aqui de 4 passos, que vão nos interessar muito. E essa sequência é a seguinte: o primeiro ato de Maria com esse vaso em suas mãos foi quebrando. João não registra que o vaso foi quebrado, ele quis omitir isso. Mateus diz que o vaso foi quebrado. Teria que ser quebrado. Não havia outra maneira do perfume ser exalado. Então aquele vaso foi quebrado e isso está no registro de Mateus e de Marcos. Como é que nós poderíamos interpretar isso e aplicar isso na linguagem, então, do Novo Testamento? Na linguagem da vida espiritual. Paulo, em Atos capítulo 20, dando um testemunho aos anciãos de Éfeso, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim no verso 24 de Atos 20: em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Esse é o significado de quebrar o vaso. Aquele vaso era precioso, o perfume ainda mais precioso. E o que Maria fez? Em nada considero essa preciosidade para mim mesmo. Irmãos, é muito óbvio que isso é uma figura de entregarmos tudo o que somos para o nosso Senhor. Nosso Senhor nos redimiu por inteiro. Ele morreu por todos, para que os que vivem que não mais enfático esse, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, devemos temer em nosso coração, se nós realmente temos experimentado essas verdades em nossas vidas. Se nós temos vivido para Ele, temos vivido nele, dele, para Ele. Então esse é o significado de quebrar o vaso. Todos nós temos planos, todos nós temos desejos, metas. Mas quando nosso Senhor Jesus realmente ocupa o lugar central dos nossos corações, nós então abandonamos todos os nossos planos e os colocamos nas mãos daquele que tem um plano. Sem dúvida, o propósito do Senhor é frustrar nossos planos, para que sejamos introduzidos em seus planos. Mas quanto Ele precisa trabalhar em nós para que estejamos receptivos a isso. E que trabalho
de cirurgião amoroso ele faz, porque ele conhece o quanto nós esperneamos nesse assunto. Desejos, metas, planos, ambições, eu quero, eu preciso, eu vou, eu faço. Né? Então esse vaso quebrado significa tudo para ele. Minha vida não é preciosa para mim mesmo, Paulo vai dizer, contanto que eu complete minha carreira e o encargo que recebi do Senhor Jesus. Agora, depois do vaso ser quebrado, qual é o próximo ato? Ungindo, não é isso? Ungindo. O vaso foi quebrado, agora o perfume é derramado. E aí precisamos combinar as duas citações, as três, Mateus 26, Marcos 14 e João 12, mesmo relato. Então nós vamos ver que o nardo foi derramado não apenas sobre os pés de Jesus. João fala dos pés, Mateus e Marcos falam da cabeça. E Jesus ainda faz uma menção, meu corpo. Ou seja, aquele perfume, em torno, como falamos, de 340 gramas, foi derramado sobre a cabeça do Senhor. De alguma maneira, então, ele atingiu o corpo do Senhor, e João diz, literalmente, os pés do Senhor foram ungidos. Então, o que significa ungir a cabeça? Isso é uma figura maravilhosa. Maria está dizendo, tu és a cabeça. Tu és o Senhor. E quando ela unge os pés, o que ela está dizendo? Tua serva, ou teu servo, eu sou. Que combinação mais linda é essa, irmãos? Nós precisamos, diante do Senhor, conquistar o significado dessa maravilhosa realidade espiritual. Senhor Jesus tem sido cabeça em nossas vidas. Ele tem sido cabeça. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós temos aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor. Isso, em outras palavras, é dizer Jesus é cabeça, senão pelo Espírito Santo. Então é só o Espírito Santo em nós e através de nós que pode, de maneira prática, estabelecer o que a Bíblia chama de senhorio de Cristo. Então dizer Senhor, Senhor, muitos dirão, até mesmo naquele dia. Mas ele lhes dirá, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Era a prova de que eles não conheciam o Senhor, porque praticavam iniquidade. Não tinham o Senhor como Senhor, a não ser numa profissão externa, verbal. Então, quando Maria unge a cabeça, ela está dizendo, tu és o cabeça. Quando ela unge os pés, ela está dizendo, esse é meu lugar, eu servo sou. Aliás, nós já comentamos que lindo, 3 menções de Betânia, as 3 primeiras, e Maria não perde essa posição. Não é maravilhoso? Na primeira menção em Lucas 10, Maria sentada aos pés do Senhor. Na segunda menção em João 11, Maria lançando-se aos pés do Senhor. E na terceira menção, Maria ungindo os pés do Senhor. Esse era o lugar dela. Esse era seu lugar de segurança. Ali ela recebia instrução, primeira menção. Ali ela recebia compaixão. Quando ela se lança sobre os pés do Senhor, ela sabia que Ele era capaz de conhecer tudo sobre essa ansiedade dela, essa angústia dela. E ali ela rende adoração. Que maravilha, irmãos. O mesmo Senhor que nos instrui é o Senhor que deve ser adorado por nós. O mesmo que é adorado é aquele que nos instrui. E é aquele que, como diz Hebreus, se compadece de nós. Porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, encontrar o nosso lugar aos pés do Senhor Jesus é a nossa posição mais sublime, porque Ele é o sumo sacerdote perfeito. Quando nós encontramos seus pés, nós encontramos o trono da graça. E ali nós recebemos misericórdia, nós achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque esse é nosso Senhor. E Maria conhecia tão bem esse lugar. Isso é o que mais nos impressiona sobre Maria. Maria e os pés do Senhor. Os pés do Senhor e Maria. Que quadro mais lindo. E então, concluindo, enxugou com seus cabelos. Esse é o quarto ato. O que isso fala? Será que a Bíblia nos ajuda nessa questão? Sim, muito. Sabe onde, irmão? 1 Coríntios 11.
1 Coríntios 11. Sabe o que diz lá? Que o cabelo foi dado à mulher como uma mantilha. E ele é para ela uma glória. Glória é a palavra usada. E não é muito difícil entender isso. Toda mulher tem problema com a sua glória quando está chovendo. Um pingo de água que cai nessa glória faz um tumulto total. Não é? Mas o homem não tem problema nenhum. Ele passa a mão no seu cabelo assim, a água sai toda, como um cachorrinho se debatendo, não é? E o cabelo está ótimo. Mas não a mulher. O cabelo é a sua glória. Não é isso que diz 1 Coríntios 11? Então o que significa enxugou seus pés com seus cabelos? Significa, Senhor, eu não tenho glória. Tua é a glória. Ela está dizendo, Senhor, recebe toda a glória. Que maravilha, irmãos. Sabe o que acontece em Apocalipse capítulo 4? Aqueles 24 anciãos tiram suas coroas e fazem o quê? Depositam aos pés do Senhor. A mesma atitude. Ele está dizendo, Senhor, coroas? Que coroas são essas nas nossas cabeças? O lugar dessas coroas é aqui, aos teus pés. Tua é a glória. E sabe qual é o cântico mencionado em Apocalipse 4? Se você tiver curiosidade de ver. Apocalipse 4, verso 11 em diante. Primeira palavra. Tua é a glória. Muito interessante. Porque o fato de eles depositarem aquelas coroas significa exatamente isso. E assim é com Maria, quando ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. Recebe toda a glória. Campbell Morgan, comentando sobre esse fato, ele diz assim, e aqui nós vamos concluir. Esse ato de Maria foi um memorial de fragrância. Não de ouro ou de mármore, mas um memorial de fragrância. E a terra é mais doce, e o céu é mais rico, por causa da unção de Maria e da recepção do Senhor Jesus desta unção. Louvado seja o Senhor. E por quê esse irmão usa essas palavras para se referir a esse ato? Será que ele está exagerando? Não. E por que não? Porque Mateus e Marcos, se referindo ao mesmo ato, dizem assim, registrando palavras de Nosso Senhor. Em verdade eu vos digo, onde este evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que ela fez, para a memória sua. Vocês compreendem essas palavras, irmãos? Qual é o significado dela? Jesus está dizendo assim, todo o objetivo do evangelho ter se revelado a vocês é que a vida de vocês se derrame para mim. Todo o objetivo do evangelho. O objetivo do evangelho não é nos salvar do inferno, embora ele faça isso. Não é nos levar para o céu, embora ele faça isso. Não é perdoar nossos pecados, embora ele faça isso. O objetivo do evangelho é levar-nos a nos derramar inteiros para o nosso Senhor Jesus. Onde este evangelho for pregado, será contado o que ela fez. Ou seja, o que ela fez resume todo o significado do evangelho. Se o evangelho não tem alcançado nossas vidas até esse ponto, nós precisamos ir diante do Senhor, receber sua misericórdia e dizer, Senhor, ganha todo o meu coração, para que eu seja um nardo derramado para Ti. Esse é o objetivo do evangelho. Então, irmãos, o Senhor busca Betânia na terra? Sim. Porque o Senhor também vive nesse mundo um ambiente de ódio, rejeição e perseguição. Onde está seu lar? Onde seus direitos são reconhecidos? Nas suas Betânias. Mas ser Betânia não é algo automático. Ser Betânia tem um preço muito precioso. Que o Senhor nos ajude a avançarmos como assembleias, irmãos, com tudo que somos, nossas vidas pessoais, nossa vida familiar, nossa vida congregacional, para que realmente o Senhor encontre Betânia no nosso meio. Satisfaça seu coração. Amanhã pela manhã nós vamos partir o pão. Um dos
salmos que fala algo sobre isso, Salmo 78, diz que o Senhor nos prepara uma mesa em um deserto, assim como preparou para o povo enquanto jornadeava. Não é assim nas suas Betânias? Nós olhamos para esse mundo, um deserto. O que nos interessa nele, irmãos? O que satisfaz realmente nosso coração, irmãos? Nada. O que temos nesse mundo, irmãos? Nada. Vivemos esse mundo, mas realmente não somos desse mundo. Então o que o Senhor busca? Betânias. Seus direitos são reconhecidos. Seu amor é recebido. Ele recebe adoração, encabeça, caminha com eles. Nosso irmão nos lembrou hoje daquele lindo texto, enquanto estávamos em uma comunhão pela tarde, 2 Coríntios 6, que já recordamos aqui também. Novo Testamento não são palavras da velha aliança, são de lá trazidas para cá, para dentro da realidade espiritual nossa. E é dito assim, eu habitarei. Mas não só habitarei, eu andarei entre eles, ou no meio deles. Isso é tudo que nós precisamos desejar, irmãos, em cada reunir nosso. Senão tudo é vazio. Tudo é vazio. E nós só teremos uma tradição, uma rotina, um congregar, um ouvir palavra, ou seja o que for. Se o Senhor não passear entre nós, andar, pastorear seu povo, Ele é o único pastor. Então que nós sejamos para Ele Betânia. Que Ele prepare nossos corações para isso. Que Ele esteja nos falando quais são as suas requisições. E que Ele receba tudo de nós, para que Ele possa fazer de nós Betânia. Quando o Senhor foi a Betânia em primeira vez podemos dizer, na verdade ali não havia uma Betânia. Lázaro não estava ali. Marta estava toda complicada. Maria estava sentada aos seus pés, ouvindo. Então Betânia vai começar. Porque Betânia começa aí, ouvir. E a partir daí nós vamos até a última menção. Ascensão, quando o Senhor sobe ao céu. E resolve expor essa cena para um grupo íntimo. E esse grupo está em Betânia. E dali ele ascende ao céu. Que figura mais maravilhosa. Quando ele ascende, ele está dizendo duas coisas. Eu vou, o Espírito vem. Esperar em Jerusalém pela promessa do Pai. Então ele nos levou para Betânia, como registra Lucas. O Senhor ascende aos céus, mas o próprio Senhor vem, inicialmente, na pessoa do Espírito Santo. É Ele mesmo. É o nosso Senhor. No Espírito Santo. Mas não apenas isso. Ele está dizendo que Ele também virá, literalmente, do modo como vistes subir. Então Ele diz que o Espírito vem e vai suprir o lugar dele, no mesmo nível que Ele. O Consolador, o Espírito Santo. O ajudador, o encorajador. Mas também Ele garante. E finalmente, após Ele ter feito o trabalho dele, levado vocês aos meus desígnios, amadurecido vocês, preparado vocês, então Paulo vai dizer assim em Tessalonicenses, o mesmo Senhor, aquele que em Betânia foi visto subir, o mesmo Senhor, Paulo usa essa palavra mesmo, que importante, é o mesmo, não é um outro não é diferente não, é aquele que saiu do túmulo, é aquele que disse para Tomé, olhe Tomé, toque, sou eu mesmo. O mesmo Senhor descerá dos céus. E nós seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. E Ele vai dizer assim, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por que nós precisamos de consolo? Porque nós não temos nada fora do nosso Senhor Jesus. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos Betânia para Ele, com todo o nosso coração. Vamos orar. Ó Senhor, colocamos Tuas palavras compartilhadas nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, não permita que aquilo que verdadeiramente seja Teu possa ser perdido nos nossos corações. Mantém Tua palavra em nós, Senhor. E ganha tudo de nós para Ti, Senhor. Perdoa-nos por nosso desajeito e alinha-nos em nossos desajustes. Confiamo-nos a Ti, Senhor. Queremos ser Betânia para Ti. Tem compaixão de nós.
e ajuda-nos a conhecer o Teu caminho e a andar nele. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.